Meu nome é Carlos Roberto Schwarzman. Eu nasci em 28 de fevereiro de 1950. Sou filho de Simão e Maria Schwarzman. Tenho 2 irmãos, Gilberto Schwarzman e Margarete Schwarzman. Depois, nasci em Passo Fundo. Aos 4 anos nós viemos para Porto Alegre, aí sim eu fui registrado como nascido em Porto Alegre. Vim para Porto Alegre e estudei os primeiros anos no Colégio Israelita Brasileiro e depois ingressei no ginásio no fantástico colégio Júlio de Castilhos. Após isso, naquela época se escolhia pelo científico ou pelo clássico. Eu escolhi o científico, já era um pensamento em fazer medicina e acabei fazendo vestibular. O primeiro vestibular era um vestibular integrado e eu fui classificado para Rio Grande, onde eu fiz o primeiro ano. No ano seguinte, eu fiz novamente o vestibular e ingressei na Faculdade Católica de Medicina. Fantástica Faculdade Católica de Medicina, muito boa. Eu tive muita sorte, porque os meus colegas de faculdade me ensinaram muito e me puxaram para cima. Por que eu escolhi medicina? Eu aqui homenageio ao professor Camargo, que ele costuma dizer que o médico tem que gostar de gente. E eu acho que eu gosto de gente. E o meu pai também, somos de uma família humilde, meu pai muito trabalhador, ele sempre se dedicou a oferecer o máximo, a melhor educação para os seus filhos. O meu irmão Gilberto é médico e a minha irmã é professora de espanhol e português. E certamente ele ficou muito feliz quando eu e meu irmão nos tornamos médicos. Então, na verdade, houve também uma pressãozinha para que nós nos tornássemos médicos e foi muito bem aceito por ambos. A seguir, formado em 1973, já tinha como ideia uma formação mais ampla e muito provavelmente até os dias de hoje o melhor hospital-escola que nós temos na minha área de ortopedia, provavelmente o Hospital das Clínicas de São Paulo. E nós então, em 73, no final de 73, fizemos um concurso para médico residente de São Paulo. E como a nossa faculdade era muito boa, eu e um colega, Alexandre Davi, nós fomos classificados e nos tornamos residentes do Hospital das Clínicas de São Paulo. Permaneci em São Paulo por 10 anos. Os primeiros de residência, depois continuei no hospital, fazendo os cursos de mestrado e doutorado, que recebi os respectivos títulos em 1980 e 1984. São Paulo era uma cidade fantástica, Porto Alegre também. Hoje as coisas mudaram muito, mas o meu aprendizado mais consistente na minha área de especialidade, eu reconheço que foi em São Paulo. Como traumatologista, era em tempo do chamado milagre brasileiro, onde a economia cresceu muito. E cresceu muito também o automobilismo, a indústria automobilística. E isso proporcionou um número fantástico de acidentes. Tive a oportunidade de trabalhar no hospital chamado Fraturas da Lapa, que nós operávamos por semana centenas de pacientes. E isso resultou num aprendizado, na minha opinião, o mais consistente de toda a minha vida. Em 1983, eu recebi um convite com muita honra de voltar a Porto Alegre
um convite feito pelo professor Elias José Canã, que era o professor da universidade, da faculdade. Naquela época já era a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas. E eu voltei para Porto Alegre em 1984. Me tornei, na verdade no final de 1983, me tornei professor assistente. E em 1987 eu fui efetivado através de concurso público. E em 1997, continuando a minha história acadêmica, eu me tornei, por concurso público, professor titular de ortopedia. Fui aconselhado pelo professor Canã a ter uma visão maior da especialidade, e ele nos aconselhou a frequentar, fazer estágio em hospitais europeus e estágios em hospitais americanos. Tive a oportunidade de passar um mês em 3 hospitais importantes americanos, um mês em cada hospital, no Rush Presbyterian em Chicago, no Hospital de Special Surgery em Nova York e o Hospital Hennepin Medical County em Minneapolis. Então nós ficamos 3 meses, isso em 1988. Em 1996 eu tive a oportunidade de ir para a Itália, no Hospital de Busto Arsizio em Milão, e no hospital na Suíça, o INSA Hospital, um professor que é vivo até hoje, Robert Gans, um sujeito muito famoso. Então eu completei a minha formação ortopédica um pouco com a visão americana e um pouco com a visão europeia. Em 1997 realizei um concurso para professor titular para a universidade, me tornei professor titular de ortopedia, cargo que eu exerço até os dias de hoje. E, evidentemente, toda a minha vida trabalhei na Santa Casa, que é um capítulo especial da minha história, de todo o aprendizado, a minha evolução humanista, misericordiosa, foi graças às pessoas que eu conheci na Santa Casa, a quem eu tenho o maior reconhecimento. Me tornei irmão no ano de 2012 e estou junto com o provedor Alfredo Engler na segunda gestão de 3 anos como membro da mesa da provedoria. A Santa Casa tem mais de 8.000 funcionários, vive com uma dificuldade constante, que cada mês existe um prejuízo com o Sistema Único de Saúde de 12, 13, 14 milhões. E ela precisa ter outras fontes para cobrir esse déficit fantástico. E hoje se acrescentou recentemente problemas grandes com o IP, o Instituto da Previdência do Estado. Então é uma batalha gloriosa tentar sobreviver dessa maneira. Registro aqui também o agradecimento a Nora Teixeira, que num gesto benemérito fantástico doou 120 milhões para a construção do hospital, que hoje possui o nome de Nora Teixeira. É um hospital extremamente moderno, novo, e que qualificou muito a Santa Casa, porque ela tinha entre nós aquele conceito de que ali só os pobres e os humildes e os desamparados eram tratados. Esse conceito mudou muito recentemente, colocando a Santa Casa num outro patamar médico. Voltando a Porto Alegre, no comecinho de 1984, evidentemente que tinha compromissos com lecionar, ensinar, e por isso que eu voltei para a faculdade.
E durante duas gestões eu fui secretário científico da Sociedade Brasileira de Ortopedia no Rio Grande do Sul. Me tornei presidente em a gestão de 1996 e de 1997. E uma coisa que me orgulha muitíssimo, eu gosto de dizer isso, durante a minha gestão nós adquirimos a sede da sociedade aqui do Rio Grande do Sul, que iniciou na minha gestão, e eu tive a felicidade de entregar para o novo presidente as 2 salas que são na BRICS e que custaram exatamente $70 mil. Era uma época que o dólar era a moeda de relacionamento na construção, e foi isso que aconteceu. Conseguimos essas verbas por promoção de cursos, doações da indústria farmacêutica, e conseguimos entregar no final da gestão as 2 salas que pertencem à nossa sociedade. A minha produção científica ela é razoavelmente boa. Evidentemente que eu reconheço que vários colegas se entregaram e têm uma produção muito maior do que a minha, principalmente na academia. Mas eu agora, revendo o meu currículo Lattes, eu participei de 261 congressos, tive 324 apresentações em congresso, 188 trabalhos publicados. Existe aquele provérbio chinês que é preciso ter filhos, plantar e ter livros. Nesse aspecto eu sou muito feliz, porque eu tenho 3 filhas, a Carla, otorrino, Marcela, advogado, e a Gabriela, que mora em Sydney e recebeu recentemente a cidadania australiana, que ela faz marketing e publicidade. Tenho 3 livros, 2 da minha especialidade, de fraturas, um tratamento conservador de fraturas e outro de fraturas, e outro livro que são colunas, que são publicadas semanalmente, foram publicadas em diversos jornais, Zero Hora, o Sul, Jornal do Comércio, e que redundaram num livro chamado 101 Colunas, que abordo diferentes aspectos, alguns que eu não deveria me meter, que são aspectos políticos. Eu devo falar mais a respeito da saúde. Pertenci ao Conselho Editorial da Revista do Pronto Socorro, da Revista da BRICS, mas as 2 maiores revistas da nossa especialidade de ortopedia e traumatologia, desde a fundação das mesmas, há 35, 40 anos, eu pertenço até os dias de hoje ao Conselho Editorial. Isso é uma coisa que eu digo com muito orgulho. Também cito com muito orgulho que eu pertenço à comissão há 35 anos que avalia os médicos para título de residência. Eles recebem o título de especialista, que atualmente, nos últimos 10 anos, é realizado em Campinas. São mais ou menos 1.000 candidatos e 60% são aprovados. Relato também com muito orgulho, e eu brinco com meus colegas do centro do país, no Rio de Janeiro, principalmente de São Paulo, os mineiros, e nós somos o único serviço do país que nunca teve um residente reprovado por título de especialista. Então isso é um motivo de muito orgulho, que nos qualifica muito, pois todos eles, até o presente, isso desde 1972, nós tivemos os primeiros residentes, todos receberam o título, todos foram aprovados. Existem algumas peculiaridades em relação à minha pessoa que eu gostaria muito de poder dizer. Eu digo isso com orgulho também. Eu fiz na minha vida 18 concursos públicos. Hoje praticamente não temos concursos públicos. Eu tive o prazer
de tirar o primeiro lugar no concurso no estado de São Paulo de ortopedia. Aqui do pronto-socorro nosso, quando eu voltei para Porto Alegre, eu tirei o primeiro lugar. No Hospital Municipal de São Paulo, fui muito bem classificado. E no Exame Nacional da Brinde, eu tirei 4º lugar. Então, eu sempre fui muito bom de concurso público. Lamento que hoje, principalmente na universidade, praticamente inexistem concursos públicos. E isso limita muito o desenvolvimento das universidades. Nos Estados Unidos é comum o indivíduo ser professor da costa leste, ele está interessado, ele vai para o hospital da costa oeste, do sul vai para o norte. E então existe uma miscigenação muito grande do conhecimento que, lamentavelmente, aqui no Brasil não existe. Tenho muita honra de dizer que eu sou cidadão emérito de Porto Alegre, recebi esse título em 2010, sou professor na Universidade Central do Equador, professor honorário. Nós fizemos durante muitos anos cursos de traumatologia em Quito e arredores, e nós tivemos a honra de ter essa ligação com a Universidade do Equador. Nós temos muitos estagiários. A Santa Casa hoje tem estagiários equatorianos, colombianos, argentinos, de toda a Latinoamérica. E muitas vezes no bloco cirúrgico nós brincamos que se fala mais português, de tantos colegas da Latinoamérica que fazem estágios. Obviamente que isso é uma deferência muito especial para nós, porque eles vieram estudar aqui e receber os conhecimentos. No meu ingresso, eu ocupo a cadeira 30, sim, que o patrono é o doutor Homero Fleck, que faleceu há muitos anos, e o fundador Homero Fleck, o patrono é Carlos Soto. Carlos Ari Soto, que é urologista, e que Deus lhe dê muitos anos ainda, porque ele está muito bem. No começo, em relação à minha família e aos meus pais, eu e a minha irmã temos uma queixa velada ao respeito do meu pai e da minha mãe, porque evidentemente que eles não têm o poder de distribuir a carga genética, mas ela foi distribuída de uma maneira desigual. Todos os genes da arte, da música, os genes que promovem a cultura foram dados ao meu irmão Gilberto Schwarzman, que toca todos os instrumentos, agora escreveu vários livros, e nós não temos essa carga genética tão robusta que ele teve. Então, foi realmente uma desigualdade, mas nós toleramos e aceitamos isso muito bem.